Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui. Hoje é sexta-feira. Gostaria de ter gravado esse vídeo ontem mesmo, quando acabou a assembleia, porém, estava muito tarde quando eu entrei dentro de casa. A galerinha que já estava dormindo, eu iria fazer muito barulho. Eu estava muito, mas muito agitado mesmo. E acredito que quem esteve lá, a despeito do lado, também ficou muito agitado. Tá? Então hoje eu vou falar um pouco das minhas impressões sobre o que aconteceu lá, tá? Como morador, como espectador, eu não me manifestei praticamente em momento nenhum, somente às vezes que dava alguma manifestação de vamos votar, vamos fazer, mas em nenhum momento eu pedi a palavra, porque nós, né, moradores, estávamos muito bem representados, né? Nós conseguimos aqui juntar a galera e contratamos uma advogada, doutora extremamente competente, foi muito bem nos representou muito bem, eu não senti a necessidade de falar, mas houve espaço para outras pessoas falarem, outros moradores falarem dos dois lados e a maioria, né, que se expressou muito bem, foi bom, porque, como é que eu posso dizer assim, as pessoas extravasaram ali ontem. Tá? Conseguiram expor perguntas, colocações e eu vou falar um pouco do que aconteceu ontem dentro da minha perspectiva, tá? E é possível, né, que algumas coisas que eu vou falar aqui, nem é todo mundo que discorda, porém é natural isso, tá? Então, a primeira coisa, gente, ontem a gente sabia que ia ser agitado, tá? E no final das contas eu diria que foi até bem controlado, porque aconteceu muitas coisas antes da Assembleia de ontem. Dentre elas coisas que são absurdas, que vão começar lá com as multas, vão começar a falar do resultado da auditoria, das pessoas defendendo no grupo coisas absurdas. Então, assim, aconteceu muita coisa, então é natural que todos chegassem lá inflamados, dos dois lados. E a primeira coisa, assim, que é fácil notar é que sim, presencialmente, tá? O grupo de moradores insatisfeitos era a maioria. Você olhava de todos os lados. Para não ver que eu tô falando, eu acho que só uma pessoa do público, né, que se manifestou tentando defender a gestão. Os outros ficaram mais quietos. Né? Estava ali mais na frente, aparentemente, o grupo que defende a gestão, e é ok, tá? Mas o resto, presencialmente, a maioria estava insatisfeita. E isso já me leva a fazer uma seguinte afirmação. Várias vezes aqui foi apontado, até mesmo no grupo, e eu vou dizer em especial pelo presidente que foi escolhido ontem, ele uma vez manifestou no grupo que nós éramos uma minoria barulhenta. E eu acredito que ontem ele teve claro para ele que não tem minoria barulhenta, tem muita gente insatisfeita, tá bom? Só que nós temos um problema, né, que é um problema que está dentro da legalidade, que se chama procurações, tá? Então, em se tratando de procurações, ficou equilibrado o jogo, ficou equilibrado, ou seja, no primeiro ato ali, foi na escolha de presidente, então a primeira pessoa foi uma moça, eu vou reafirmar aqui, eu não vou citar nomes aqui, tá? Porque esse vídeo normalmente fica público e não interessa para as pessoas de fora quem é quem, mas quem participou vai saber do que eu estou falando. Uma moça, uma moradora se prontificou a ser presidente e um rapaz também se prontificou, é um direito que todos têm. Então ali já estava nítido que é uma indicação vamos colocar assim, da situação e uma indicação dos moradores que nós estamos naturalmente se opondo à gestão. E a gente sabe, né, aliás, eu descobri coisas outras que eu não sabia, mas a gente sabe que a escolha do presidente é muito importante. Né? Na última assembleia que eu estive, foi um senhor escolhido lá, foi muito bem, tá? E eu entendo a insatisfação das pessoas, e é normal isso, que eles falam do presidente ser imparcial, mas eu particularmente já sabia que ia ser quase impossível, num dia de ontem, ter alguém imparcial ali. Por quê? Porque são dois lados que têm ideias totalmente diferentes, então não tinha como ser imparcial. Tá? A gente sabe que de um lado um ia pender para um lado e do outro ia pender para o outro. Tá? O que eu pelo menos espero, nem sempre é imparcialidade que isso é impossível, mas no mínimo
que seja justo, né? Quem estiver lá, seja justo. Em alguns momentos, o presidente, o rapaz que esteve lá, que a gente já conversou no grupo, tá? Ele já se manifestou a opinião dele sobre os meus vídeos, ele já deu a opinião dele sobre a gestão. Lembro, né, que das opiniões dele no grupo, né, ele tomou muita paulada e foi nessa conversa que ele falou que a gente era barulhento e ontem ele viu, né, e eu acho que ficou claro para todo mundo que não é um grupo pequeno barulhento, são muitas pessoas insatisfeitas, tá? Mas o fato é que é impossível, tá? Nessa circunstância é impossível uma presidência ser neutra. Então o que a gente espera é que seja no mínimo justa. Em alguns momentos eu achei que ele foi bem, tá? Quando estabeleceu-se regras, em muitos momentos ele pediu para o síndico parar, pediu para cortar o microfone, mas teve aquela questão de muitos momentos ele tentar impedir que a doutora desse uma explicação, porque ele falava que ela estava dando opinião e não era, ela só estava explicando, ela lia o texto, né? E ela dava uma explicação, então ele se opunha a ela explicar o que estava lendo o texto. Ok, tá ok, eu sei que isso ia acontecer mesmo, tá bom? Mas no geral, assim, foi ruim, tá? Foi ruim. Para mim, por exemplo, assim, a escolha, porque é alguém que a gente já sabe que não se importa, é isso que me incomoda. É alguém que já sabe que não se importa em que 2 milhões de valores foram mal geridos pela gestão. Ele não se importa, ele já deixou claro isso, tá? Então, por isso que eu acho que foi uma escolha ruim, tá? Então eu esperava, é lógico que eu esperava que alguém que concordasse comigo, é natural isso. Mas ele já disse isso, que ele acha que aquilo ali tá tudo ok. Por mais absurdo que pareça, mas ok, ele acha que tá bom, né? E ele deu as justificativas dele lá no grupo. Mas o fato é que a gente começou um pouco difícil já a partir daí, beleza? Mas de lá a gente já viu que tem essa questão, que teve essa questão. Na manifestação do síndico, a gente já percebeu que existe uma incapacidade de responder. Porque eu entendo que é difícil explicar aquelas coisas, não tem como mesmo, né? Não tem como, vai explicar o quê? Né? Você vai lá perguntar para ele, ó, por que você fez isso sem aprovar a Assembleia? Teria, para ser simples, falar assim, ó, eu fiz porque eu estou errado, mas ele ia tentar explicar. E até que marcou, né, uma frase dele que hoje virou piada desde ontem, a palavra é histórico, ou seja, na cabeça dele, por ser uma coisa que acontece há muito tempo, não tem problema continuar, tá? Então a palavra é histórico marcou para nós e vocês vão perceber no grupo aí, vai perceber que qualquer coisinha vem uma palavra é histórico em forma de deboche mesmo, tá? É deboche mesmo. Por quê? Porque quando a gente está falando de um erro, você argumentar que aquilo é histórico, sendo que você é o protagonista daquele erro, você está construindo uma história sua em cima de erro, né? Nós estamos falando assim, por exemplo, eu fazer essa afirmação, eu poderia fazer assim, sendo isento, por exemplo, é histórico que aqui acontece isso, porque eu não participei. Agora, a partir do momento que eu estou fazendo parte ativa nessa história, eu dizer que é histórico, eu só estou dizendo que eu sou isso, essa é a minha história de vida. Mas, enfim, então, as respostas deles eram muito ruim mesmo, tá? E a gente percebeu nitidamente o constrangimento da galera em relação a isso, porque a galera, quando ele falava, e lógico, gente, eu entendo, né? Eu sou daqueles que eu prefiro que as pessoas falem. A gente acaba cometendo esses erros, a pessoa vai falar, já tenta atropelar, mas assim, deixa ele falar a bobagem que quiser, tá? E depois a gente vai ter espaço para perguntar e para falar e para ser defendido, como no caso ontem, pela doutora. E teve um momento ali que teve muitos momentos bons, tá? Muitos momentos que as pessoas se manifestou, muitos momentos que as pessoas falou, as perguntas que eram muito inconvenientes para a galera, muito. Mas teve uma que aquilo ali eu acho que lavou a alma de todo mundo, né? Eu não lembro, eu não sei o nome da senhora que se manifestou, e ela fez uma fala muito simples, né? Dizendo que tinha limitações tudo, mas dentro da fala dela ela concluiu, né, falando para o síndico, óbvio, ó, você tá vendo que tá todo mundo insatisfeito, porque você não pede para sair. Aquilo ali para mim, eu acho que para muitos de nós ali foi marcante no dia de ontem. Mas, enfim, o fato é que a gente tentou mostrar um vídeo da auditoria para ver, não foi possível, porque o áudio lá estava muito ruim. Por isso que nós disponibilizamos no grupo esse vídeo, é só para os moradores, tá? Só salientando aqui, mas para que as pessoas possam ouvir o que o auditor tem a dizer, e assim, simples, ele não mudou nada do que ele afirmou no relatório, não teve nada a ser retirado. Então, a recomendação dele continuou sendo as mesmas.
tá bom? Gente, para mim, particularmente, eu sei que num balanço geral, a doutora, né, ela falou pra gente, foi uma vitória. Para quem não sabe, aqui houve um empate, nós fizemos a votação, tá? Fizemos a votação. E foram, se eu não me engano, 113 votos para cada lado. 113 votos. Foi um empate. Aquilo para mim foi desesperador, porque nós presencialmente, vou dizer de novo, presencialmente, nós éramos maioria, gente, maioria absoluta, sem sombra de dúvida, maioria absoluta, de 70% a 80% das pessoas que estavam lá, estavam querendo reprovar as contas, tá? Então, para mim, quando aconteceu aquele empate, na hora eu até brinquei com um amigo meu aqui do prédio. Eu falei que ia subir lá e ia dar um soco na cara dele, porque, lógico, ele chegou tarde, tinha as dificuldades, não pôde descer, eu brinquei com ele. Mas o fato é que é o seguinte, empatou, tá? Empatou. E foi desesperador, tá? E assim, eu fiquei muito frustrado, tá? Porque nós já sabemos, tá? É histórico que nós temos lá um representante de duas empresas, que no caso de ontem, o voto dele representava 54 unidades. É muito poder para uma pessoa que só vai na Assembleia. Mas já disse aqui outras vezes, faz parte do jogo. Esse senhor, só para vocês saberem, eu conversei com ele pelo WhatsApp. Eu mandei todo o material para ele. E eu vou ser bem sincero, eu contava, na minha inocência, que esse senhor ia, no mínimo, pensar e ver que aquilo ali é um problema muito sério. Eu mandei os principais vídeos que eu gravei. Mandei relatório da auditoria. Mandei aquelas respostas que, para mim e para a maioria de nós, foram insatisfatórias do síndico. Mandei aquele vídeo daquela questão dos canos. Mandei tudo e pedi para ele olhar com carinho. E a resposta dele foi assim: obrigado, vou fazer minhas considerações na próxima assembleia que estarei aí. E olha, meu querido, eu vou mandar esse vídeo para você, tá? Foi muito, muito ruim, cara. Eu teria vergonha de voltar aqui, porque o senhor tentou ridicularizar uma profissional que estava lá defendendo os moradores, que teoricamente estaria defendendo também os interesses de quem você representa. E você foi... Eu vou dizer essa palavra aqui, não vou dizer que é com respeito, porque não tem como te respeitar, tá? Você foi ridículo demais. Tentar insinuar que ela estava se promovendo e foi muito... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer de uma pessoa que chega no local e tenta acusar uma pessoa de algo que não faz nem sentido? De que ela estava promovendo a auditoria dela como se ela fosse a auditora. Não dá nem para ter pena de você. Você tomou uma tremenda de uma lapada, bem merecida, e ficou quietinho, foi muito bem merecida. Seria muito bom que o senhor tivesse vergonha da cara e nunca mais voltasse aqui, mas eu sei que não tem, mas beleza. Mas foi bem feito, tá bom? Eu vou mandar pra você esse vídeo. Mas, enfim, Jesus amado, como é que eu posso dizer? O fato é que a gestão tem uma arma legal na mão que chama procuração, gente, tá? Eu discordo, tá? Porque a gente já sabe, eu tô batendo muito na mesa aqui, e deve sair o barulho aí para vocês. A gente já sabe que existem algumas conversas que as pessoas contam pra gente, tá? Que a nossa oposição, ela quer mandar todo mundo embora. E esse pânico que eles colocam para as pessoas é para mexer com o sentimento, né? As pessoas conhecem o segurança, conhecem o pessoal tudo há vários anos. Aí quando fala, ó, tem uma galera aí querendo mandar todo mundo embora, muitas pessoas possivelmente começam a entregar as procurações para proteger pessoas de quem nós não somos inimigos, tá bom? E eu falo isso por mim, eu sei que eu falo por muitas pessoas, tá? E é um cuidado que eu já vou dizer aqui, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Quando nós formos falar de comportamentos dos profissionais que trabalham aqui, a gente tem que lembrar que por trás deles existe um procedimento que quem estabelece são os gestores, tá bom? E é deles que nós precisamos cobrar. É deles. Se tá alguma coisa errada, portaria, limpeza, seja lá o que for, nós precisamos cobrar de quem delega as responsabilidades. E não criar um atrito desnecessário com pessoas que são trabalhadores, são pessoas que estão aqui trazendo o seu sustento para casa através do trabalho do condomínio. Então esse é o recadinho para os meus amigos
aqui. Mas o fato é que essa é a informação que algumas pessoas trazem pra gente, que é um medo que as pessoas têm. E isso, gente, não faz sentido nenhum, tá? Essas pessoas, elas estão aqui por contratos, os contratos delas vão ser respeitados, tá? E naturalmente, quando acabam esses contratos, vai ser revistos, ou vai ser renovados, ou vai ser procurado outras pessoas. Mas isso faz parte de um processo, tá? A questão é essa, gente. Então, o que foi bom, gente? Foi bom, né? Que a gente conseguiu um empate, tá? Historicamente, a gente normalmente perde, tá? E ontem a gente empatou. Faltou algumas coisas. Faltou algumas pessoas que não puderam ir. E a gente empatou. E aqui, voltando aqui para o nosso amigo que foi o nosso presidente. Eu não sabia disso, tá? Eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes. Eu estou aprendendo, durante todo esse processo, eu estou aprendendo como é que funciona essa questão de condomínio. Estou aprendendo. E quando houve um empate, a primeira informação é quem vai decidir é o presidente. Na cabeça de quem sabia dessa informação, e da minha ali na hora, eu falei, ferrou. Por quê? Se esse cara que está ali, ele não vê problema nenhum em ter 2 milhões de valores mal gerenciados, é lógico que o voto dele vai ser eu aprovo. E aqui eu vou falar da minha visão de espectador. Em algum momento alguém comentou que ele se absteve de dar esse voto, eu acho que chama o voto de Minerva. Alguém comentou. E depois eu fui me inteirar melhor e as pessoas falaram não. E realmente houve essa cena. Eu vou dizer aparentemente, tá? Aparentemente, ele começou a frase dele, falou assim, eu como presidente, ele ia falar, e eu acredito que ele ia falar, que iria aprovar, e ele foi cortado pelo senhor, não vou falar o nome também, mas é pelo senhor da empresa aí, que é a administradora, ele foi cortado por ele, e eles comentaram alguma coisa ali, e eu pude entender, conversando com as pessoas, que era o seguinte, como ele faz parte do Conselho Fiscal, o voto dele seria anulado, porque para ele existe um conflito de interesse, ou seja, uma conta toda errada ser aprovada por um conselheiro fiscal que assina documentos seria, no mínimo, muito esquisito. Então, ele foi barrado ali. Se eu tiver errado, meu querido, você pode me corrigir, ok? Se de repente você pode até falar aqui, pode me procurar, pode falar no grupo, pode falar, não, Michel, eu me abstive de votar, tá? Mas é essa minha percepção que eu tive no momento e depois conversando com a galera, beleza? E sim, concordo, seria muito esquisito um conselheiro fiscal, conselheiro, né? Tá, se eu tiver errado também me corrija aí. Mas seria muito esquisito alguém que faz parte da gestão dizer assim, não, eu aprovo essas contas, seria muito esquisito. Mas o fato é que ele foi barrado ali, a impressão que eu tive foi essa. E é isso, gente. Agora, uma outra coisa, gente, vamos lá. Tá? Eu entendo que as pessoas às vezes comentam lá que o problema do sistema eletrônico, gente, eu andei pesquisando sobre isso, andei falando com as pessoas. Gente, esse sistema é usado por muita gente, tá? Inclusive a doutora que estava lá nos representando, ela falou que usa exatamente o mesmo sistema, é uma outra empresa, mas é o mesmo sistema. E ontem, quem pôde ir lá na mesa, dá para perceber que o sistema é simples e é fácil de identificar, tá? O rapaz lá, que inclusive é o meu xará, o rapaz da empresa, tá? Ele não tem nada a ver com condomínio, ele é uma empresa, tá? Que foi contratado para estar lá fazendo a votação, é o meu xará. Ele explicou lá e foi bem, né? Eu vi que em alguns momentos lá ele acabou ficando exaltado e é natural porque ele estava sendo acusado de coisa que ele não estava fazendo, tá bom? Então vamos lá, gente. O sistema de votação aquele é comum, tá bom? Muita gente usa, a doutora usa o mesmo sistema lá no condomínio que ela gerencia. Então, o acordo que foi feito ali para postergar a Assembleia não foi por causa do sistema, tá bom? Entre a galera ali, e eu particularmente, gente, assim, não tenho problema nenhum se quiser mudar o sistema de votação, mas eu não acredito que foi esse o problema, tá bom? Porque o sistema lá era fácil, era só você pegar e, mostra para mim, ele ia mostrar o seu número lá. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, quem estava prestando bem atenção, teve um momento que o rapaz, ele foi mostrar alguma coisa lá e ele abriu todas as votações, tá? E a gente sabia qual que era o número do senhor que estava representando os 54 apartamentos. E a gente viu em quem ele votou. Ou seja, e dava para ver o nosso também. Eu vi o meu lá, eu vi que os meus dois, eu estava com dois lá e eu vi que estava lá certinho, entendeu? Então assim, o problema não é esse, gente.
A gente tem que lutar. Eu só quero ajudar vocês para a gente se concentrar no que realmente precisa, tá bom? No que realmente precisa. A gente precisa entender como é que funciona o jogo e jogar ele, lógico, com honestidade e com transparência. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai passar de 1 hora. Então essa aqui, eu só quero dar um recadinho aqui final para vocês. Nesse fim de semana, eu vou separar um tempinho e eu vou pegar aqui, como é que eu posso dizer assim, umas ideias que o pessoal tem passado para a gente poder melhorar a nossa estratégia. E vou tentar aqui passar para vocês, para que a gente possa se preparar melhor para a próxima Assembleia, que nós não sabemos ainda se a próxima Assembleia vai ser uma convocada pela gestão, ou se vai ser uma convocada por nós moradores, que nós já protocolamos as assinaturas. Houve uma devolutiva, a gente está arrumando o que precisa arrumar. E aí eu vou lembrar aqui, quem ainda não assinou, o abaixo-assinado ainda tem tempo, procura as pessoas que estão lá no grupo à disposição para vocês assinar. Pode ser assinatura eletrônica, que é muito mais prático, tá bom? Bem melhor, mas pode ser ela física também. Procure essa galera, pode me procurar também. Mas é isso, gente. Então o vídeo de hoje é isso, é as minhas impressões do que aconteceu ontem. Então vou agradecer aqui mais uma vez a doutora, porque ela foi muito bem, nos representou bem, foi, né, uma capacidade de resposta rápida, foi muito clara nas pontuações, apesar de ter sido interrompida muitas vezes, mas ela foi muito clara nas posições dela. Acho que ficou fácil da gente entender, né? Até mesmo quem chegou lá meio que de paraquedas conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, agradecer ela por isso, e agradecer as outras pessoas que se manifestaram também, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque corro o risco até de esquecer algumas, mas a maioria das mulheres, a maioria foram mulheres, se manifestaram, falaram muito bem, nos representaram, peitaram, não abaixaram a bola, foi muito bom isso, né? Então nós estamos muito bem representados. E vou lembrar aqui novamente, não somos uma minoria barulhenta, nós somos uma maioria inconformada e insatisfeita, beleza? Então, gostaria de terminar com a frase da minha amiga, ela é muito minha amiga, ela não sabe ainda, que disse assim: pede para sair. Esse é o nosso desejo. Valeu!